independentemente da maçonaria moderna ter nascido como uma continuação dessa maçonaria operativa ou de um nascimento sozinho, o que acontece é que no declínio das construções de pedra coincide com o começo do pensamento iluminista. Então, lá na Europa, ali em 1717, que é de fato a data que a gente diz que é o surgimento da maçonaria moderna, né, que foi o surgimento da Grande Loja Unida na Inglaterra, nesse momento, 1717, a Inglaterra ela tá um caldeirão de ideias. Tem filósofo para cá, tem pensador para lá, cada um tentando reavivar ali aquelas ideias mais antigas, de uma filosofia mais puritana, digamos assim, né? Não tanto ligado à igreja, e que é o período que a gente chama de iluminismo, vai ter muita influência da Royal Society lá na Inglaterra, dentro da maçonaria. Então, em 1717, a gente tem essa data como o surgimento da maçonaria moderna. E é a partir desse ponto que a relação entre a igreja e a maçonaria ela sofre uma inflexão que é praticamente sem volta, digamos assim, né? Imagina, em 1717, a Grande Loja Unida da Inglaterra nasce, e em 1738, a gente já tem a primeira condenação da maçonaria pela igreja. Então, vocês percebam que são pouquíssimos anos, né, entre o surgimento da maçonaria e a primeira condenação papal, que foi Clemente XII, né, o primeiro papa aí que solta uma bula papal chamada In Eminente Apostolatus Specula, lá em 1738, que ele vai condenar publicamente a maçonaria pela primeira vez. Bom, vou ler um pouquinho as mensagens de vocês aqui e a gente já volta. O Rodrigo Castilhos colocou: devido às bases do catolicismo e da maçonaria, vejo que são irreconciliáveis. A maçonaria é gnóstica, ou seja, a salvação se alcança pela razão, quanto a Igreja Católica é através de Jesus Cristo. Não é bem assim, Rodrigo, pelo menos não é bem assim que eu vejo, tá? Porque o seguinte, dentro da maçonaria não há a figura da salvação. Você pode atribuir que a maçonaria tenha um viés gnóstico, podemos encontrar alguns elementos aqui e ali, não são em todos os ritos também, mas podemos encontrar alguns elementos aqui e ali, mas a salvação dentro da maçonaria, pelo menos dos ritos que eu conheço, não é um tema, tá certo? Aqui o Edson Rabelo, olha só, meu irmão, grande abraço, que saudade de vocês. Boa noite, meu nobre irmão. Não sei se o assunto é somente sobre a Igreja Católica, mas a maçonaria e a Igreja Evangélica também já teve uma afinidade maior, principalmente a Igreja Batista. Sim, muito importante isso aqui. E no Brasil também a presbiteriana teve um grande... Era bem próxima da igreja, bem próxima da maçonaria. De fato, as primeiras igrejas evangélicas no Brasil, elas começam dentro de templos maçônicos. A Igreja Católica não deixava essas igrejas se estabelecer e ela começa dentro, então, de templos maçônicos aqui no Brasil. Mas, óbvio, hoje, por conta da minha pesquisa, vamos falar um pouquinho mais sobre a parte da Igreja Católica, mas podemos falar sobre isso aqui também sem problema nenhum. Aqui o Rodrigo Castilho colocou a maçonaria promovendo a entrada das igrejas batista e evangélica no Brasil como uma forma de rebater a Igreja Católica, inclusive emprestavam templos para os cultos, exatamente o que a gente acabou de comentar aqui, né? Isso sim é documentado, você consegue rastrear isso, sobretudo na época da questão religiosa, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão religiosa, o que foi a questão religiosa daqui a pouquinho. Mas, voltando então ao Clemente XII, em 1738, a bula dele vai dizer que a maçonaria promovia ideias perigosas para a fé católica. Tá? E que ideias eram essas perigosas para a fé católica? As ideias do iluminismo. Que o homem tem que ter liberdade de culto, que o homem tem que ter liberdade de expressão, que o homem tem que ter... Que o Estado não pode dizer que não, você vai ser dessa ou daquela religião. Que o Estado tem que permitir a diversidade de cultos, né? Ou seja, não pode ter só a Igreja Católica, não pode ter só a Igreja Evangélica, tem que ter... Se é uma pessoa muçulmana no meio de nós, ela tem que ter o culto dela preservado, respeitado, tá certo? Então, essas são as ideias principais no começo que levam o Clemente XII, em 1738, a editar ali a primeira bula condenando a maçonaria. Mas não foi a única.
Não foi a única. Tem vários documentos ao longo dos séculos que vão condenar, da Igreja Católica, que vão condenar a maçonaria também. Por exemplo, a encíclica Humanus Genus, que é de 1884. Eu estou com uma colinha aqui embaixo para mim não me perder nas datas, porque são bastante datas. E olha só que interessante, a Humanum Genus, quem editou essa encíclica, quem publicou essa encíclica foi justamente Leão XIII, né? o último Papa com o nome de Leão, antes do atual Leão XIV. Então, será que esse Papa de agora vai ser o Papa de mais uma bula aí contra a Igreja, né? Então, vocês podem perceber que não é uma coisa nova. Tem muito a ver, obviamente, com essa questão de liberdade de expressão, liberdade de culto, mas também a gente vai ver que os maçons não foram 100% bonzinhos nessa história, tá? A gente não é só todos bonzinhos. Ah, não, a gente está sendo perseguido por nada. Alguns sim, mas teve alguns que não se ajudaram um pouquinho, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre isso aí. Deixa eu achar aqui minha colinha. Então, lá no século XVII, né, a gente como eu falei para vocês, a gente estava no período final do renascentismo e começando ali o período do iluminismo. Era um período onde o simbolismo neoplatônico ele vai surgir com bastante força. A gente vai ter muita questão de filosofia antiga sendo trazida de volta. Surge ali também um pouquinho do hermetismo, né? Vai ser redescoberto alguns textos nessa época. E a maçonaria ela surge nesse contexto meio que sendo atribuída a ela a função de ser herdeira dessa filosofia antiga, mas adaptada para aquele clima daquela época ali. Para que se crie as bases morais para um novo tipo de civilização. Então, vamos imaginar que vamos transportar nossa cabeça lá para aquela época. Até então, o que você tinha era: você nasce, é batizado, vai ter a sua vida na Igreja Católica. Não há uma liberdade de culto, sobretudo na Europa, né? Em alguns outros lugares você até pode argumentar que teve liberdade de culto ou não, mas ali na Europa o contexto de surgimento da maçonaria é esse. E aí a maçonaria ela surge então como uma ordem iniciática que visa, de alguma maneira, ensinar esses valores iluministas para uma grande parte da população, de maneira a rebater essa obrigatoriedade da igreja, né? Então, impulsionada por esse ideal de fazer uma humanidade melhor e mais esclarecida, ela queria, a maçonaria daquela época queria acabar com o fanatismo e a ignorância. Então, todo aquele período da Idade das Trevas que a gente vê na Idade Média, né, que basicamente não existia liberdade nenhuma de pensamento, a maçonaria ela vem tentando acabar com isso, tentando trazer as bases de uma sociedade mais plural. Muito ajudado, inclusive, pelo movimento Rosa Cruz, né, que ali do século XVII, um pouquinho antes, 1600 e alguma coisinha, vai ter lá os três manifestos Rosa Cruz originais, o Confessio Fraternitatis, o Fama Fraternitatis e as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Esses três manifestos, eles criticam abertamente o papado. Então, imagina todo esse caldeirão de ideias surgindo ali, né? Ah, não, vamos pegar um Platão, vamos pegar um hermetismo, vamos juntar tudo isso aqui e colocar dentro da maçonaria. Obviamente que eu estou resumindo bastante todo o contexto histórico, mas é por aí que acontece a igreja, é aí que acontece o surgimento da maçonaria, junto ali com o começo das condenações da igreja. Então, a ideia inicial desse clima intelectual era expandir esse iluminismo, trazer um iluminismo mais hermético para dentro da Europa, unindo o saber científico e o saber espiritual, né? Tentando reformar, de certa maneira, as crenças ali daquele pessoal. E é óbvio que a igreja não vai olhar isso com bons olhos, né? Essa questão de mudar os dogmas, tentar mudar os dogmas ali da igreja. Inclusive,
o Papa Leão XIII, na bula dele, né, já em 1800 e alguma coisinha ali que eu falei para vocês, ele divide a humanidade em dois reinos. O gênero humano ele divide em dois reinos. O reino de Deus e o reino de Satanás. E ele coloca essas ideias subversivas, digamos assim, da maçonaria, né, de liberdade de pensamento, liberdade de culto, liberdade... laicidade do Estado. Meu Deus, não sei se essa palavra existe. Estado laico, basicamente. Então, graças a todas essas ideias da maçonaria, o Papa Leão XIII, então, ele vai classificar a maçonaria nesse segundo grupo aí, né? No grupo do reino do Satanás,